A corda rangeu pesadamente contra a viga de madeira do campanário, e o sino da igreja continuou badalando em compasso macabro, puxado pelo peso do corpo que balançava lentamente na torre. O padre João Bautista pendia como um boneco grotesco, sua batina preta tremulando no vento da madrugada, o pescoço violáceo e inchado, contrastando com o branco cadavérico do rosto. Vitória permanecia de pé no altar, observando sua obra com a mesma serenidade com que havia servido a comunhão no domingo anterior. "Isso é pelos 3 anos que o Senhor me santificou todas as noites", sussurrou para o cadáver que dançava acima dela. O bronze do sino continuava soando o ângelus da morte, cada badalada ecoando pelo vale como anúncio de que a justiça havia chegado à capela de Santa Cruz. Ela havia escolhido exatamente aquela corda, porque conhecia sua resistência, testada durante meses de preparação silenciosa. A mesma corda que puxava os sinos para chamar os fiéis, agora enforcava o homem que violentava em nome de Deus. "O Senhor gostava tanto de me levar para o céu durante a noite", continuou, sua voz calma cortando o ar gelado da madrugada. "Agora pode ir para o inferno de uma vez só." As velas do altar tremulavam com a brisa que entrava pelas janelas abertas, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra, enquanto o corpo do religioso girava lentamente, os braços pendendo como asas quebradas. Vitória caminhou até o confessionário, onde tantas vezes fora obrigada a narrar pecados que não cometera, pecados que ele próprio a forçara a viver. "Durante 3 anos eu confessei os pecados do Senhor", disse, abrindo a pequena porta de madeira. "Agora o Senhor pode confessar diretamente para o capeta." O sino seguia badalando, despertando os primeiros moradores da vila, que começavam a se mover em direção à igreja, atraídos pelo som incessante que anunciava a tragédia. Vitória sabia que em poucos minutos seria descoberta, mas não demonstrava pressa. Havia planejado cada segundo daquela manhã durante meses, incluindo sua prisão inevitável. "Amanhã eu ia ser vendida para o bordel de Santos", murmurou, ajustando o rosário em volta do pescoço. "Mas hoje eu me libertei." Quando os primeiros gritos ecoaram do lado de fora da igreja, ela se ajoelhou calmamente diante do crucifixo e começou a rezar uma oração que havia inventado especialmente para aquele momento. Uma oração que pedia perdão não pelo que havia feito, mas pelo que havia sido forçada a suportar. O sino continuou badalando até que chegassem os soldados, como se a própria igreja estivesse anunciando que o pecado havia finalmente encontrado sua punição. Vale do Paraíba, província de São Paulo, ano de 1874. A região fervilhava com a riqueza do café que escorria pelos trilhos da estrada de ferro como sangue dourado, alimentando a ganância dos barões, que controlavam milhares de hectares de terra vermelha. Nas fazendas que se espalhavam pelas colinas cobertas de pés de café, mais de 200.000 escravizados suavam sob o sol escaldante para manter funcionando a máquina econômica que sustentava o império. A Fazenda Santa Cruz era uma propriedade peculiar naquele cenário de exploração brutal, pois pertencia diretamente à Igreja Católica, administrada pelo padre João Bautista da Silva Prado, um homem que havia descoberto como combinar perfeitamente devoção religiosa com sadismo refinado. A propriedade estendia-se por mais de 500 alqueires de terra fértil, onde trabalhavam 43 escravizados divididos entre os cafezais, a criação de gado e os serviços domésticos da casa paroquial. O padre João Bautista havia recebido a fazenda como herança de uma baronesa devota que morrera sem filhos, deixando suas terras e seus escravos para a salvação de sua alma através de missas perpétuas. Durante 15 anos, ele transformara Santa Cruz numa operação lucrativa que financiava não apenas suas necessidades pessoais, mas também seus vícios mais sombrios e inconfessáveis. "Padre, o senhor quer que eu prepare seu banho?" perguntou Vitória numa tarde de junho.
3 anos antes de enforcar o religioso. Claro, minha filha. E depois você fica para rezar comigo nos meus aposentos, respondeu ele com um sorriso que ela já conhecia muito bem. Vitória Benedita dos Santos tinha 15 anos quando chegou à fazenda Santa Cruz, vendida pelo coronel Antônio Ferraz como pagamento de uma dívida de jogo que acumulara durante meses de apostas perdidas no cassino clandestino de Taubaté. Era uma jovem de estatura média, pele cor de canela polida pelo sol, olhos negros profundos que guardavam uma inteligência aguçada escondida atrás da submissão forçada. Seus cabelos crespos eram sempre presos num coque apertado, como exigiam as regras da casa paroquial, e suas mãos delicadas contrastavam com a força que havia desenvolvido durante anos de trabalho pesado. O padre a escolhera especificamente dentre as outras escravas disponíveis, porque reconhecera nela uma combinação rara de beleza, juventude e vulnerabilidade que despertava seus instintos predatórios mais primitivos. Vitória fora designada como mucama pessoal do religioso. Dormindo num quartinho minúsculo, ao lado da cozinha da casa paroquial, sempre disponível para atender às necessidades do Senhor durante o dia e especialmente durante a noite. Por que Deus permite que pessoas más usem seu nome? Perguntou ela certa noite para Benedito, o escravo mais velho da fazenda. Porque Deus testa nossa fé através do sofrimento, menina, respondeu o homem de 60 anos. Mas todo sofrimento tem limite. E quando a gente chega nesse limite, aí a gente descobre do que é capaz. João Bautista da Silva Prado era um homem alto e magro, de 42 anos. Cabelos grisalhos penteados cuidadosamente para trás e olhos claros que brilhavam com malícia disfarçada de piedade cristã. Filho de uma família de comerciantes portugueses enriquecidos no comércio de escravos, ele ingressara no seminário não por vocação religiosa, mas porque a carreira eclesiástica oferecia poder, respeitabilidade social e acesso facilitado às suas perversões sexuais. Durante o dia, celebrava missas eloquentes sobre pureza, redenção e amor cristão. Durante a noite, transformava-se num predador metódico que usava sua posição de autoridade moral para satisfazer impulsos que nem os votos de castidade conseguiam conter. Vitória, você sabe que nossos encontros noturnos são sagrados, costumava dizer enquanto a violentava. Estou purificando sua alma através do sofrimento, como Cristo purificou a humanidade na cruz. O religioso havia aperfeiçoado uma teologia particular da dominação sexual, convencendo-se de que cada violação era um ato de purificação espiritual, uma forma de preparar a alma de Vitória para o paraíso através da submissão absoluta à vontade divina manifestada através dele. Mantinha uma biblioteca particular, repleta de textos sobre misticismo, flagelação e penitência, que usava para justificar seus crimes como práticas espirituais elevadas. Na fazenda Santa Cruz, outros escravizados sofriam formas diferentes de crueldade sob o comando de 3 feitores brutais que o padre mantinha para administrar os trabalhos pesados. Joaquim Braza era um mulato de 30 anos, especializado em marcação a ferro quente, que gravava as iniciais da fazenda na pele dos escravos fugitivos recapturados. Sebastião Chicote dominava a arte da tortura com açoites, aplicando castigos que duravam horas inteiras, até que as vítimas desmaiassem de dor. João Facão preferia métodos mais diretos, usando uma faca de açougueiro para cortar dedos, orelhas e outras partes do corpo como punição por pequenas infrações. Aquele menino deixou cair a gamela de novo, relatou João Facão numa tarde. Corta um dedo, ordenou o padre, sem levantar os olhos do breviário. Só um? Por enquanto. Durante 2 anos, Vitória assistiu dezenas de torturas e assassinatos que o padre autorizava com a mesma naturalidade com que benzia os alimentos durante as refeições. Viu Manuel, de apenas 12 anos, morrer, depois de 50 chibatadas,
por ter derrubado um balde de leite. Presenciou Maria Joaquina ser marcada a ferro quente no rosto por ter respondido rispidamente a uma ordem. Acompanhou o sofrimento de Antônio Mina, que teve 3 dedos decepados por ter tentado fugir para encontrar a esposa vendida para outra fazenda. Por que a senhora não conta para os outros padres o que acontece aqui? Perguntou Benedito, numa conversa sussurrada no quartinho dela. Quem ia acreditar numa escrava contra um padre? Respondeu Vitória. Então a gente tem que resolver isso do nosso jeito. Como? Com paciência e com coragem na hora certa. As noites de violência sexual tornaram-se rotina na vida de Vitória, que desenvolveu uma capacidade extraordinária de desligar a mente do corpo durante os abusos, preservando sua sanidade mental através de uma dissociação que lhe permitia planejar friamente sua vingança enquanto fingia submissão absoluta. Ela memorizava cada detalhe da rotina do padre, estudava seus hábitos, suas fraquezas, seus medos confessados em momentos de aparente intimidade após as violações. Você gosta quando eu faço isso com você? Perguntava ele às vezes. Sim, padre, mentia ela. É muito sagrado. Você entende que isso é um segredo entre nós e Deus? Entendo, padre. Nosso segredo sagrado. Enquanto fingia aceitar passivamente os abusos, Vitória observava tudo com atenção cirúrgica. Notou que o padre bebia cachaça escondido no armário do quarto depois de cada violação. Descobriu que ele mantinha um diário, onde anotava suas perversões sexuais disfarçadas de reflexões espirituais. Percebeu que ele tinha medo patológico de morrer sem confissão, conversando frequentemente sobre a importância dos últimos sacramentos para a salvação da alma. Durante o dia, circulava pela casa paroquial como fantasma silencioso, limpando, cozinhando, servindo, sempre atenta aos comentários do padre sobre sua vida, seus negócios, seus relacionamentos com outros religiosos da região. Soube que ele estava endividado por causa de apostas secretas em rinhas de galo. Descobriu que ele mantinha correspondência amorosa com a esposa de um coronel vizinho. Compreendeu que ele planejava vender alguns escravos mais velhos para quitar dívidas urgentes. Vitória, você está ficando uma moça muito bonita, disse ele numa noite de setembro. Obrigada, padre, mas também está ficando velha demais para meus gostos. Como assim, padre? Estou pensando em te vender para um bordel em Santos. Lá você pode usar seus talentos de forma mais profissional. Foi nesse momento que algo se quebrou definitivamente dentro dela. A perspectiva de ser vendida para uma vida de prostituição forçada, depois de 3 anos servindo aos caprichos sexuais do religioso, despertou uma fúria que havia sido cuidadosamente represada durante todo esse tempo. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Vitória não chorou depois da violação. Apenas ficou acordada planejando cada detalhe da morte do homem que dormia ao seu lado. A manhã seguinte chegou com uma clareza cristalina que contrastava brutalmente com a escuridão que havia se instalado na alma de Vitória durante a noite insone. Ela preparou o café do padre com a mesma precisão de sempre. Serviu seu pão com manteiga na mesma louça de porcelana branca que usava há 3 anos, mas algo fundamental havia mudado para sempre em seus olhos. O padre João Bautista não percebeu a transformação enquanto folheava o jornal da capital e planejava em voz alta os detalhes da venda que selaria o destino da jovem. O homem de Santos vem buscar você na próxima quinta-feira, anunciou sem levantar os olhos do jornal. Vai pagar bom preço por uma moça treinada como você. Treinada como, padre? Perguntou Vitória, sua voz mantendo o tom submisso de sempre. Você sabe muito bem do que eu estou falando, respondeu ele com um sorriso cruel. 3 anos de educação religiosa não foram perdidos. Vitória continuou servindo o café, como se aquelas palavras não tivessem acabado de decretar sua sentença de morte espiritual. Mas por dentro, a decisão já estava tomada. O padre João Bautista morreria antes da quinta-feira,
morreria de uma forma que fizesse justiça aos 3 anos de sofrimento que ela havia suportado em silêncio. Morreria sabendo exatamente por que estava morrendo e quem estava matando. Durante o dia, ela realizou suas tarefas domésticas com eficiência mecânica. Mas sua mente trabalhava febrilmente, calculando possibilidades, eliminando riscos, refinando detalhes. Sabia que teria apenas uma oportunidade e que qualquer erro resultaria em sua morte imediata nas mãos dos feitores. Observou os horários do padre, memorizou seus movimentos, estudou suas vulnerabilidades com a precisão de um predador analisando sua presa. Benedito, chamou ela durante o almoço dos escravos. O senhor ainda lembra daquela conversa sobre limite? Lembro sim, menina, respondeu o homem mais velho. Por quê? Cheguei no meu. E agora? Agora eu vou descobrir do que sou capaz. Benedito olhou nos olhos dela e viu algo que o assustou e o orgulhou ao mesmo tempo. Era o olhar de quem havia cruzado uma linha que não permitia retorno. O olhar de quem havia decidido que preferia morrer lutando a continuar vivendo de joelhos. Ele apenas assentiu com a cabeça e sussurrou uma bênção em língua africana que sua avó lhe ensinara décadas antes. A tarde transcorreu com lentidão torturante enquanto Vitória finalizava mentalmente seu plano. Sabia que o padre seguia uma rotina rígida nas quintas-feiras, permanecendo sozinho na capela até tarde para suas orações particulares. Sabia que ele bebia cachaça escondido após cada sessão de violência sexual. Sabia que ele tinha pavor de morrer sem confissão. E, principalmente, sabia que ele jamais suspeitaria que sua vítima preferida pudesse se transformar em algoz. Padre, posso fazer uma pergunta? Disse ela enquanto servia o jantar. Claro, minha filha. O senhor tem medo de morrer? Todos temos, Vitória. Por isso vivemos em estado de graça através da oração e da penitência. E se alguém morresse sem confissão, iria direto para o inferno. Por isso a extrema-unção é tão importante. Entendo, padre. É reconfortante saber que Deus cuida da justiça. Ele riu daquela observação, completamente alheio ao significado real daquelas palavras. Para ele, Vitória continuava sendo a jovem submissa e ingênua que ele moldara durante 3 anos de abusos sistemáticos. Não conseguia sequer imaginar que aquela mesma jovem havia passado as últimas 24 horas planejando sua morte com detalhes que fariam inveja a um estrategista militar. Naquela noite, o padre a violentou com especial brutalidade, como se quisesse marcar seu território uma última vez antes de transferir a propriedade para outro homem. Durante todo o abuso, Vitória manteve os olhos abertos fixados no crucifixo que pendia na parede acima da cama, mas não estava rezando por socorro. Estava rezando por força para executar sua vingança sem hesitação na hora decisiva. Você vai sentir saudades dos nossos momentos especiais? Perguntou ele enquanto se vestia. Vou sim, padre, mentiu ela. Foram os momentos mais sagrados da minha vida. É bom saber que você compreende o privilégio que teve, disse ele ajustando a batina. Nem toda escrava tem a oportunidade de servir diretamente a Deus desta forma. O senhor tem razão, foi realmente um privilégio. Amanhã à noite será nossa última vez juntos. Quero que seja especial. Será, padre. Prometo que será inesquecível. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café da manhã do religioso, Vitória testou discretamente a resistência da corda que usava para puxar o sino da capela. Era grossa, bem trançada, capaz de suportar o peso de um homem adulto sem se romper. Perfeita para seus propósitos. Durante a limpeza da igreja, ela verificou a altura do campanário, calculou a distância necessária, ensaiou mentalmente cada movimento que precisaria executar. Vitória, você parece diferente hoje, comentou Joaquim Brasa, quando a encontrou na sacristia. Diferente como?
calma, como se tivesse encontrado paz. Encontrei sim, respondeu ela. Finalmente encontrei minha paz. O feitor a observou com desconfiança, mas não conseguiu identificar exatamente o que havia mudado na postura da jovem. Havia algo na forma como ela carregava os ombros, na maneira como olhava diretamente nos olhos dele, sem desviar o olhar. Na serenidade que emanava de cada gesto que o deixava vagamente inquieto. Era como se ela tivesse deixado de ser uma vítima e se transformado em outra coisa completamente diferente. Durante o almoço, Vitória procurou Benedito novamente para uma conversa final. Precisava que alguém soubesse a verdade sobre o que havia acontecido ali durante 3 anos. Precisava que sua história fosse contada, depois que ela não estivesse mais viva, para contá-la pessoalmente. Benedito, se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que o senhor conte para os outros o que o padre fez, disse ela enquanto descascavam mandioca. Que tipo de coisa pode acontecer, menina? O tipo de coisa que acontece quando uma pessoa descobre do que é capaz. Você vai fazer alguma besteira? Vou fazer justiça, e quero que depois da minha morte, todo mundo saiba por quê. Benedito parou de descascar a mandioca e olhou fixamente para ela. Havia trabalhado em fazendas brutais durante 60 anos de escravidão. Havia visto homens e mulheres serem quebrados de todas as formas imagináveis. Mas nunca havia visto alguém cruzar a linha que Vitória havia cruzado. Nunca havia visto alguém transformar completamente desespero em determinação mortal. Eu vou contar sua história. Menina, prometeu ele. Vou contar para todo mundo que perguntar. Obrigada, respondeu ela. É tudo o que eu precisava ouvir. Naquela tarde, enquanto o padre dormia sua sesta habitual, Vitória entrou silenciosamente em seus aposentos e abriu o armário, onde ele guardava a cachaça escondida. Bebeu um gole longo e ardente, sentindo o álcool queimar sua garganta como fogo purificador. Seria a última vez que sentiria medo. A partir daquele momento, haveria apenas determinação fria e calculista. Ao anoitecer, quando o padre se dirigiu para a capela para suas orações de quinta-feira, Vitória o seguiu com uma segunda corda escondida sob a saia. Havia chegado a hora de descobrir do que realmente era capaz. Havia chegado a hora de transformar 3 anos de sofrimento silencioso numa vingança que ecoaria através da história. A capela de Santa Cruz permanecia iluminada apenas por 2 fileiras de velas votivas, que projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra bruta. O padre João Bautista ajoelhou-se diante do altar maior, como fazia todas as quintas-feiras, há 15 anos, suas mãos entrelaçadas em oração, enquanto murmurava ladainhas em latim, que ecoavam pelos arcos góticos como sussurros de fantasmas. Vitória entrou silenciosamente pela porta lateral da sacristia, seus pés descalços não produzindo som algum contra o piso frio de mármore português. Durante 3 anos, ela havia estudado aquele momento específico da semana. Sabia que o padre ficava sozinho na capela das 8 da noite até quase meia-noite, mergulhado em suas orações particulares que misturavam devoção genuína com remorso mal disfarçado pelos pecados que cometia sistematicamente. Sabia que ele usava aquelas horas para tentar negociar com Deus uma absolvição que jamais chegaria através de canais oficiais. Padre, sussurrou ela, aproximando-se do altar. Vim fazer minha última confissão. Ele sorriu sem se virar, reconhecendo imediatamente a voz que havia aprendido a associar com seus prazeres mais sombrios. Esperava que ela se ajoelhasse ao seu lado como sempre fazia nos raros momentos em que ousava interromper suas orações. Era exatamente essa expectativa que Vitória havia contado durante meses de preparação meticulosa. Claro, minha filha, respondeu ele, mantendo os olhos fechados em falsa devoção. Venha se ajoelhar ao meu lado para que possamos orar juntos. Foi quando ela passou a corda fina em volta do pescoço dele, num movimento fluido e preciso que havia ensaiado centenas de vezes na sua imaginação.
O nó correu perfeitamente, apertando-se contra a pele branca e macia do religioso, com a eficiência letal de uma armadilha preparada por um caçador experiente. Que diabos você está fazendo? Conseguiu gaguejar antes que a corda cortasse completamente sua respiração. Estou fazendo justiça onde a lei de Deus falhou, respondeu ela, apertando o nó com toda a força acumulada durante 3 anos de ódio represado. O padre tentou se levantar, mas Vitória havia calculado perfeitamente o ângulo e a pressão necessários para manter controle absoluto sobre os movimentos dele. Ele se debatia como um peixe fora d'água, suas mãos tentando desesperadamente afrouxar a corda que cortava sua respiração e impedia qualquer grito de socorro. Você gostava tanto de me fazer rezar de joelhos, sussurrou ela no ouvido dele. Agora pode rezar por sua alma enquanto morre. Os olhos do religioso se arregalaram com terror puro quando compreendeu que a jovem submissa, que havia violentado sistematicamente durante 3 anos, havia se transformado em sua executora. Tentou implorar por misericórdia, mas apenas conseguiu produzir sons guturais abafados enquanto a corda cortava inexoravelmente o fluxo de ar para seus pulmões. Durante 3 anos eu fingi gostar do que o senhor fazia comigo, continuou Vitória, sua voz calma, contrastando com a agonia do homem que segurava. Mas hoje o senhor vai descobrir como é ser violentado contra sua vontade. Em poucos minutos, o corpo do padre começou a amolecer, enquanto a consciência escorregava entre seus dedos, como areia fina. Vitória manteve a pressão, até ter certeza absoluta de que ele estava inconsciente, mas ainda vivo. A morte seria apenas o final da vingança, não o clímax. Primeiro, ele precisaria experimentar o medo, a humilhação e o desespero que ela havia sentido durante anos de abuso sistemático. Com eficiência cirúrgica, ela arrastou o corpo inconsciente até o campanário, usando a corda grossa que havia testado durante semanas. Passou a corda em volta do pescoço dele, verificou a resistência do nó e puxou o corpo até que ele ficasse suspenso a alguns centímetros do chão, acordando lentamente com a sensação de asfixia controlada. Padre, o senhor está acordado? Perguntou ela com falsa preocupação. Preciso que fique consciente para ouvir minha confissão completa. Os olhos dele se abriram em pânico absoluto quando percebeu sua situação. Pendurado como um boneco macabro, com os pés tocando levemente o chão, mas sem apoio suficiente para aliviar a pressão no pescoço, ele compreendeu que estava completamente à mercê da jovem, que havia torturado durante anos. Vitória, por favor. Conseguiu sussurrar com dificuldade. Por favor, o quê, padre? Perguntou ela, sentando-se calmamente no primeiro banco da capela. É a mesma palavra que eu disse centenas de vezes, e o senhor nunca ouviu. Ela abriu uma pequena faca de cozinha que havia escondido no corpete do vestido, a mesma faca que usava para descascar batatas e cortar carne para as refeições do religioso. Lentamente, começou a cortar pedaços da batina dele, expondo sua pele branca e vulnerável para o ar frio da madrugada. O senhor sempre dizia que nossos encontros eram sagrados, disse ela, cortando mais um pedaço de tecido. Hoje vamos ter nosso último encontro sagrado. O padre tentou implorar novamente, mas a corda apertava sua garganta cada vez que tentava falar. Vitória observou seu desespero com a mesma frieza clínica com que ele havia observado seu sofrimento durante anos de violações sistemáticas. Sabe o que mais me doía, padre? Perguntou ela, brincando com a lâmina. Não era só o que o senhor fazia comigo. Era saber que depois de me machucar, o senhor dormia em paz, como se tivesse feito algo bom. Ela se aproximou dele novamente, pressionando a ponta da faca contra sua pele sem cortá-lo ainda.
Queria que ele sentisse a mesma vulnerabilidade, o mesmo terror, a mesma impotência que ela havia experimentado durante anos. Mas hoje o Senhor não vai dormir em paz, continuou. Hoje o Senhor vai conhecer o verdadeiro inferno. Durante 1 hora inteira, Vitória manteve o padre suspenso entre a vida e a morte, alternando momentos de asfixia total com períodos de respiração limitada que o mantinham consciente. Contou para ele, em detalhes precisos, cada violação que havia sofrido, cada humilhação que havia engolido em silêncio, cada noite que havia chorado depois dos abusos. "O senhor lembra da primeira vez?" perguntou ela. "Eu tinha 15 anos e ainda acreditava em Deus. Depois daquela noite, eu aprendi que se Deus existe, Ele não está do lado dos fracos." O religioso balançava como um pêndulo macabro, seus olhos vidrados de terror, enquanto compreendia que não haveria misericórdia, não haveria perdão, não haveria última chance de redenção. A jovem que ele havia moldado através da violência havia se transformado numa força implacável de justiça primitiva. "Mas hoje eu descobri algo importante", continuou Vitória. "Descobri que não preciso de Deus para fazer justiça. Posso fazer justiça com minhas próprias mãos." Quando finalmente decidiu que ele havia sofrido o suficiente para compreender a extensão de seus crimes, ela puxou a corda com força definitiva, suspendendo o corpo do padre completamente no ar. Ele se debateu violentamente durante alguns minutos, seus pés chutando o vazio, enquanto a vida escorria lentamente de seus olhos arregalados. "Isso é pelo que você fez comigo todas essas noites", disse ela, observando a agonia final. "Mas principalmente, isso é pelo que você fez com todas as outras que vieram antes de mim." O sino da capela começou a badalar automaticamente, puxado pelo peso do corpo que balançava no campanário. Cada badalada ecoava pelo vale como anúncio de que a justiça havia finalmente chegado àquela propriedade da igreja. Vitória sentou-se no primeiro banco e começou a rezar uma oração que havia composto especialmente para aquele momento. "Senhor, se existe justiça no céu, aceite minha vingança como oração", murmurou. "E se não existe justiça no céu, aceite que eu fiz justiça na terra." Durante 15 minutos, ela permaneceu ajoelhada diante do altar, ouvindo o sino badalar e observando o corpo do padre balançar lentamente na torre. Sentia uma paz profunda que não experimentava há 3 anos. Pela primeira vez, desde que chegara àquela fazenda, era verdadeiramente livre. Quando ouviu os primeiros gritos dos moradores que se aproximavam da capela, atraídos pelo som incessante do sino, ela não tentou fugir. Havia planejado cada detalhe daquela noite, incluindo sua prisão inevitável. Sua vingança estava completa. Sua alma estava finalmente em paz. "Benedito vai contar minha história", sussurrou para o crucifixo. "E todo mundo vai saber por que eu fiz isso." Os soldados encontraram-na ainda ajoelhada diante do altar, rezando calmamente, enquanto o corpo do padre João Bautista balançava acima dela como um sinistro sino humano. Ela não ofereceu resistência quando a prenderam, apenas sorriu pela primeira vez em 3 anos e disse: "Finalmente fiz a vontade de Deus." A notícia da morte do padre João Bautista espalhou-se pelo Vale do Paraíba, como rastilho de pólvora molhada em querosene. Em menos de 24 horas, cavaleiros galopavam por todas as estradas da província carregando a história aterrorizante da escrava, que havia enforcado seu senhor no sino da própria igreja. A elite escravocrata recebeu a notícia com horror e incredulidade, enquanto nas senzalas a história era sussurrada com admiração e espanto. "Uma negra enforcou um padre", repetiam os fazendeiros em suas reuniões noturnas. "Se isso não for punido com exemplaridade máxima, teremos revoltas em todas as propriedades." Ela usou o sino da igreja, contavam os escravos em suas conversas secretas. Deus ajudou ela a fazer justiça. Durante os 3 dias que antecederam o julgamento, Vitória permaneceu na cadeia de Taubaté, numa cela úmida e escura,
mantendo a mesma serenidade que demonstrara no momento da prisão. Recusou-se a confessar arrependimento quando interrogada pelos delegados. Recusou-se a implorar clemência quando visitada pelos advogados nomeados pelo tribunal. Recusou-se a negar sua culpa quando confrontada pelas autoridades eclesiásticas. "Por que você matou o padre?" perguntou o delegado Antônio Marques durante o primeiro interrogatório. "Porque ele me matava um pouco todos os dias há 3 anos", respondeu ela sem hesitação. "Isso não justifica assassinato." "Para mim justifica." "Você tem consciência da gravidade do seu crime?" "Tenho consciência da gravidade dos crimes dele." Benedito cumpriu sua promessa de contar a história completa para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Durante as semanas que se seguiram ao assassinato, ele narrou com detalhes precisos os 3 anos de violência sexual que Vitória havia sofrido nas mãos do religioso. Contou sobre as noites de tortura disfarçada de oração. Descreveu a rotina de abusos que o padre justificava como purificação espiritual. Revelou os planos de vender a jovem para um bordel em Santos. "Aquela menina aguentou o que nenhuma de nós aguentaria", disse ele para um grupo de escravos de fazendas vizinhas. "Ela fez o que todas nós gostaríamos de ter coragem de fazer. Mas agora ela vai morrer por isso", observou uma escrava mais velha. "Pelo menos ela vai morrer livre", respondeu Benedito. "Livre na alma, que é o que importa." O julgamento de Vitória Benedita dos Santos atraiu multidões de curiosos que lotaram o tribunal de Taubaté, numa demonstração sem precedentes de interesse público por um caso criminal envolvendo escravidão. Fazendeiros viajaram dezenas de léguas para assistir ao processo que definiria como a Justiça Imperial lidaria com a rebelião escrava mais audaciosa já registrada na província. Durante todo o julgamento, Vitória manteve a cabeça erguida e respondeu às perguntas dos promotores com clareza desconcertante. Não negou ter assassinado o padre. Não alegou insanidade temporária. Não inventou circunstâncias atenuantes. Simplesmente contou sua história completa, incluindo detalhes íntimos dos abusos que havia sofrido, forçando o tribunal a confrontar realidades que preferiam ignorar. "O réu confessa ter premeditado o assassinato?" perguntou o promotor. "Confesso", respondeu ela calmamente. "Planejei durante meses." "E não sente remorso pelo crime cometido?" "Sinto remorso por não ter feito isso 3 anos atrás." "Tem consciência de que será condenada à morte?" "Tenho. E aceito minha condenação com a mesma paz que o padre João Bautista aceitava meus sofrimentos." Sua resposta ecoou pelo tribunal como tapa na cara da hipocrisia social que sustentava o sistema escravocrata. Muitos dos presentes ficaram visivelmente desconfortáveis ao ouvir uma escrava falar com tamanha dignidade sobre crimes que todos sabiam que aconteciam rotineiramente, mas que ninguém ousava discutir publicamente. O veredicto foi anunciado numa sexta-feira chuvosa de outubro. Culpada de assassinato premeditado, condenada à morte por enforcamento. A sentença seria cumprida na praça pública de Taubaté dentro de 15 dias, como exemplo para todos os escravos da região que pudessem estar considerando seguir o caminho da rebelião violenta. "Vitória Benedita dos Santos", declarou o juiz, "você foi considerada culpada do crime de assassinato contra o reverendo padre João Bautista da Silva Prado. Por este crime hediondo, você será enforcada até a morte no dia 1º de novembro do ano de 1874. "Obrigada, Excelência", respondeu ela. "Finalmente vou encontrar a paz que busquei durante 3 anos." A execução de Vitória atraiu mais de 3.000 pessoas para a praça central de Taubaté, incluindo escravos que viajaram de fazendas distantes para testemunhar o fim da mulher que havia se tornado símbolo de resistência. Quando subiram-na ao cadafalso, ela usava um vestido branco simples, que contrastava com sua pele morena e realçava a dignidade serena que mantivera durante todo o processo. "Alguma última palavra?",
perguntou o carrasco. Sim, respondeu ela, olhando diretamente para a multidão. Fiz justiça onde a lei de Deus falhou. Se isso for pecado, prefiro queimar no inferno a apodrecer no silêncio. Quando a corda apertou em volta de seu pescoço, muitos escravos presentes na multidão gritaram seu nome como se fosse uma santa mártir. Alguns fazendeiros mandaram açoitar os escravos que demonstraram simpatia pela condenada, mas não conseguiram impedir que sua história se espalhasse como lenda por toda a província. Nas semanas que se seguiram à execução de Vitória, aconteceram pelo menos 12 revoltas de escravos em fazendas do Vale do Paraíba. Em 3 propriedades, padres que mantinham escravas como mucamas foram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. Em 2 freguesias, igrejas foram incendiadas durante a madrugada por grupos não identificados. É a maldição da Vitória, sussurravam os escravos. O espírito dela não deixa nenhum padre em paz. É o contágio da rebelião, reclamavam os fazendeiros. A execução dela não intimidou ninguém, só inspirou mais violência. A fazenda Santa Cruz foi abandonada pelos herdeiros do padre assassinado, que não conseguiram encontrar administradores dispostos a trabalhar numa propriedade que havia se tornado símbolo de vingança escrava. Os 43 escravos foram vendidos para fazendeiros de outras regiões, mas levaram consigo a história de Vitória para espalhar em suas novas senzalas. Durante anos seguintes, a história da escrava que enforcou o padre no sino da igreja foi contada e recontada em todas as propriedades rurais da província de São Paulo. Cada nova versão da lenda acrescentava detalhes dramáticos que transformavam Vitória numa figura quase mítica de resistência e justiça divina. Alguns contavam que ela havia recebido visões da Virgem Maria, ordenando-lhe a executar a vingança. Outros juravam que o próprio Jesus havia aparecido para ela na véspera do assassinato. Havia quem afirmasse que ela possuía poderes sobrenaturais, herdados de ancestrais africanos, que lhe permitiram enfeitiçar o padre antes de matá-lo. Ela não era uma escrava comum, diziam as mucamas em suas conversas noturnas. Era uma guerreira enviada pelos orixás para fazer justiça na terra. O padre tentou resistir, mas ela tinha força de 10 homens. Contavam os feitores em suas reuniões. Foi obra de macumba africana. 20 anos depois da execução de Vitória, quando a abolição da escravidão finalmente chegou ao Brasil, muitos ex-escravos do Vale do Paraíba ainda carregavam pequenos pedaços de corda benzidos por curandeiros como amuletos de proteção contra opressores. Diziam que eram fragmentos da corda que enforcara o padre João Bautista, preservados como relíquias sagradas da resistência negra. Em terreiros de Umbanda e Candomblé, que se espalharam pela região nas décadas seguintes, Vitória Benedita dos Santos passou a ser invocada como entidade espiritual especializada em justiça para mulheres violentadas e proteção para crianças abusadas. Oferendas de velas brancas e rosas vermelhas eram depositadas em sua honra todos os dias, 1º de novembro, data de sua execução. Vitória das Cordas era como a chamavam nos rituais. Nossa protetora contra os homens que usam Deus para fazer o mal. A história de Vitória permanece viva na memória coletiva do povo brasileiro, como um dos episódios mais dramáticos de resistência individual contra a opressão sistemática. Sua vingança provou que mesmo nas situações aparentemente mais desesperadoras, onde o desequilíbrio de poder parecia absoluto, sempre existia uma forma de revidar, de cobrar o preço justo pelos sofrimentos impostos. Ela demonstrou que a coragem individual pode superar qualquer sistema de dominação quando canalizada através de determinação inabalável e planejamento meticuloso. Provou que a verdadeira liberdade não pode ser dada nem tirada por leis ou decretos, mas apenas conquistada através da ação direta daqueles que se recusam a aceitar pacificamente sua condição de vítimas.
Mais de 150 anos depois daquela quinta-feira sangrenta de 1874, o sino da antiga capela de Santa Cruz ainda ecoa pela imaginação popular como símbolo de que a justiça verdadeira, às vezes, precisa ser construída pelas próprias